Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jesniel Krause e você está no Teofilia e se Deus existe, por que existem ateus? Este livro aqui é publicado em 2021 pela editora Vida Nova, uma excelente obra, muito legal, vale muito a pena a aquisição e a leitura desse livro. Eu relembro que o link para aquisição estará aqui na descrição deste vídeo, né? Aquisição a partir da Amazon, tá legal? Sem mais delongas, vamos comentar este livro aqui. Ele é dividido em duas partes. A primeira delas se chama O Campo de Batalha, Crença e Descrença. E esta primeira parte ela é subdividida em alguns capítulos. São eles: o grande debate, a tensão da discordância, a psicologia do teísmo, a sociologia do ateísmo. E aí tem a segunda parte, que se chama a psicologia da descrença. E aí os capítulos que estão nele é Fugindo da ira de Deus, o trauma da santidade, Deus e o medo da nudez e a busca humana por autonomia. Depois disso aí teremos um pós-fácil conclusivo sem base científica e um apêndice também bastante interessante. Nós vamos aí comentar cada um desses capítulos agora mesmo. Vamos para o capítulo então de número 1, né? Nessa primeira parte do livro ali, né? O campo de batalha, crença e descrença, tá? O capítulo de número 1 é aquele então chamado O Grande Debate. E aí ele vai tratar bastante a respeito ali do iluminismo, então, no século 17, século 18 com mais força ali, né? 1700 e tanto, o iluminismo ganha muita força e é um movimento assim que ele busca essa ruptura com as tradições, a ruptura com Deus, né? É a libertação da razão humana que então seria soberana e mestre sobre si mesma. E aí ele vai mencionar lá na página 24 dois dos nomes, segundo ele, mais importantes então desse iluminismo. E ele diz aqui: talvez as duas principais vozes dos iluministas franceses agora, né, focando na França, essa questão toda da Revolução da França é um ápice para o iluminismo, né, 1789, então século XVIII, né? Talvez as duas principais vozes dos iluministas franceses em termos de ateísmo tenham sido Paul-Henri Thiers de Holbach, que se caracterizou como o inimigo pessoal de Deus. Não deem bola se a minha pronúncia estiver errada, tá? São nomes franceses, geralmente não se pronuncia como se lê, mas eu só conheço o nome deles aqui a partir da leitura. Então eu não sei a pronúncia, tá? Não tirem sarro de mim por falar errado as coisas, tá? E a segunda pessoa, né? Denis Diderot. Ambos os pensadores abordaram o ateísmo da perspectiva da ciência natural, né? Já vinha ali essa ideia, né, da ciência podendo explicar todas as coisas e não sei o que. Um pouquinho depois, o Sproul aqui, eu nem comentei, né? O livro aqui ele é de autoria do R.C. Sproul, né? É importante falar o autor do livro também. Observe que, nessa crítica da hipótese de Deus, Holbach introduziu uma explicação psicológica como uma possível explicação para a crença generalizada em Deus. O terror do homem diante do desconhecido o move a concluir que há um Deus. O argumento de Holbach é que, com a explosão do conhecimento nas áreas das ciências naturais, o homem é liberto da tirania do desconhecido, né? Então seria o medo do desconhecido que nos impulsiona a criar a ideia de um Deus. E uma vez que agora nós temos cada vez menos desconhecimentos, né? Menos lacunas no conhecimento humano, então teríamos uma necessidade menor de apelarmos à existência de um Deus para conter o nosso medo e coisas assim, né? Seguindo a linha aí do iluminismo, o Sproul escreve:
O iluminismo alemão alcançou seu apogeu na obra monumental de Immanuel Kant. Kant não era inimigo do teísmo, mas atacou seriamente os argumentos clássicos para a existência de Deus. Ele mesmo abraçou um teísmo funcional, argumentando a existência de Deus por meio de bases morais. Tá? Isso aqui Bom, vamos seguindo aqui, tem mais uma citaçãozinha aqui embaixo, né? Kant argumentou em termos práticos, dizendo: devemos viver como se houvesse um Deus. Deus é necessário para garantir uma ética significativa. Isso aqui me lembra muito aquela colocação que geralmente é atribuída a Voltaire, de que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, né? Geralmente a frase é atribuída a Voltaire. Eu particularmente não sei em qual obra dele estaria isso, mas essa frase é sempre linkada aí ao nome de Voltaire, tá? Aí vamos para o capítulo de número 2, chamado A Tensão da Discordância. E aqui ele vai mencionar essa questão meio pós-moderna, né? De que não, tá todo mundo certo, cada um tem a sua opinião, e não sei o que, não tem certo e errado, né? E aí ele comenta sobre isso não ser possível por conta da lei da lei lógica da não contradição, né? Se eu, enquanto cristão, afirmo que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que ele morreu e ressuscitou dos mortos, o muçulmano não fala isso. O muçulmano tem outras ideias a respeito de Jesus. E pela lei da não contradição, não podemos nós dois estarmos corretos, né? Então a tensão da discordância realmente acontecerá no mundo real. E aí nós vamos para a página 35, onde ele escreve o seguinte: neste momento, o serviço prestado a nós pela lei da contradição é simplesmente este. Ela demonstra para nós que não podemos resolver a tensão da discordância afirmando ambos os polos. Um lado deve estar certo, não é possível que ambos os lados estejam certos. Por mais que nós, modernos, desejemos que os dois lados estejam certos, em nome da liberdade e da tolerância, isso não é possível. Tá? Então a gente precisa conviver com essa discordância, né? E aí ele vai abordar aqui alguns motivos pelos quais mentes brilhantes acabam por discordar entre si, né? Pessoas igualmente inteligentes chegam a conclusões completamente diferentes, né? Antagônicas a respeito de um mesmo assunto. E segundo ele, os erros podem ser erros epistemológicos, erros formais de raciocínios, ou seja, aquelas famosas falácias lógicas, né? Podem ser erros factuais na investigação empírica e, por último, também pode ser preconceito psicológico que distorce, então, as conclusões, né? A gente parte de pressupostos completamente diferentes e, portanto, né, isso acaba por alterar também as conclusões. E aí tem uma citação aqui que eu achei pertinente, achei interessante a respeito dos erros formais, então, de raciocínio, né? E ele escreve o seguinte: assim, uma das principais razões pelas quais homens brilhantes discordam sobre questões importantes é que até homens brilhantes são capazes de cometer erros em seus processos, em seu processo de raciocínio, né? Então, a gente vê não raras vezes, né, homens realmente inteligentes, homens que fizeram assim um nome academicamente falando, mas que caem em falácias lógicas, né? E a gente vai ver algumas dessas falácias lógicas logo mais à frente, tá? Vamos para o capítulo de número 3, a psicologia do teísmo. E quanto a isso, nós vamos para a página 46, onde eu tenho a minha primeira citação ali anotada. Lá nós encontramos o seguinte: precisamente esta capacidade de contemplar uma existência melhor é que está por trás da maioria das teorias psicológicas para a origem da religião.
A ameaça da nossa extinção ou do nada provoca o desejo por uma existência futura que seja melhor do que a que desfrutamos ou suportamos agora. A noção de um céu onde não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem lágrimas, nem trevas, pode ser enorme e atrativo para um homem miserável. Esse apelo inegável tem sido o ponto de encontro de muitos oponentes da crença religiosa. A partir daqui ele começa a tratar então sobre o argumento de principalmente de quatro pessoas importantes aí que foram assim que apresentaram argumentos para a origem da religião numa perspectiva de ateísmo. São eles Karl Marx, Sigmund Freud, Ludwig Feuerbach e por último é o Friedrich Nietzsche. Ele também vai tratar um tanto do Jean-Paul Sartre aqui, mas a gente vai chegar nele. Primeiramente vamos tratar sobre Sigmund Freud, então, lá na página 48. Ele está tratando aqui então agora a respeito dessa crítica de Freud à religião, tá? Aprendemos a lidar com pessoas hostis de uma forma que não podemos usar para lidar com tornados. Podemos argumentar, suplicar ou subornar nossos inimigos humanos, mas como negociar com uma inundação ou discutir com um câncer? A resposta é tornar a natureza pessoal ou investi-la de divindades pessoais dispostas e capazes de negociar. Isso seria então para Freud, né, dos motivos da origem da religião. Um pouquinho adiante ele segue também sobre Freud. O medo da natureza e a culpa em relação ao seu pai constituem uma base bilateral para a crença e prática religiosa. Aqui, a questão do pai, tem todo aquele mito, né, dos jovens que matam o seu pai porque ele dominava as fêmeas e eles queriam essa autonomia. E aí eles se arrependem e acabam por endeusar esse pai. Enfim, né? Uma teoria famosa aí do Freud. Depois nós vamos para Feuerbach. E nós encontramos aqui na página 49, então. Para Feuerbach, a ressurreição de Cristo era vista como a realização do desejo de ter a certeza imediata da sua continuidade pessoal de existência, o desejo da eternidade. Isso até eu gosto de fazer essa distinção, né, do argumento de Feuerbach como o cristianismo sendo, né, a realização dos desejos do ser humano, que ele é inventado então para essa satisfação, com aquele argumento de Lewis, né, de que, poxa vida, mas o fato de eu desejar a eternidade, e eu que não conheço a eternidade, né? Isso mostra, uma evidência de que eu fui feito para a eternidade, né? Se eu descubro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais plausível, mais racional é de que eu fui feito para um outro mundo. Assim argumenta C.S. Lewis, né? Encontre a posição aqui então a Feuerbach. E aí eu gostaria de ler uma citação que é feita aqui do próprio Feuerbach, né, citado aí pelo Sproul. E ele escreve o seguinte: o Deus do homem é um reflexo dos pensamentos e das disposições do homem. O Deus do homem tem o mesmo valor que o homem tem, nada mais do que isso. A consciência de Deus é autoconsciência. O conhecimento de Deus é autoconhecimento. Por meio do seu Deus conhecemos o homem, e por meio do homem conhecemos seu Deus. Os dois são idênticos, tá? E depois disso vamos então para a análise de Karl Marx agora, lá na página 51. Marx viu a origem da religião como uma manifestação característica da luta de classes, né? Típico de Marx, isso aqui, a luta de classes. Doutrinas religiosas são invenções humanas criadas pela classe dominante com o objetivo de exploração econômica. Isso seria então o objetivo da religião é permanecer, né, manter as classes oprimidas sob
esse peso então da opressão, né, e de modo pacífico, né, o ópio do povo. Sigo aqui ainda falando sobre Karl Marx. Enquanto o pobre procura por sua futura recompensa no céu, né, nunca no aqui e agora, no céu, a classe dominante vai enriquecendo às suas custas. Assim, a religião serve como uma ferramenta necessária para impedir que os trabalhadores iniciem uma revolução, né? Então, o Marx ele vai argumentar de que a religião deveria ser extirpada a fim de que a classe oprimida não tivesse esse ópio, né? Não tivesse esse remédio que os auxilia a suportar o peso da opressão de forma pacífica, deveria ser retirado isso, então, para que eles se rebelassem e fizessem a revolução do proletariado. E uma vez que a revolução tivesse acontecido, a religião já não seria mais necessária, né? Já se viveria então numa utopia, né? No mundo aí relativamente, a ideia dele, perfeito, porque é comunista. E aí, por último ainda sobre Marx, né? A religião é usada pela burguesia para se proteger de um medo natural, o medo de uma revolução do proletariado. Essa é a ideia de Marx. E aí, por último, vamos para Nietzsche. Qual que é a teoria do Nietzsche agora? Friedrich Nietzsche. E aí nós encontramos a seguinte afirmação: as religiões, particularmente o cristianismo, foram inventadas e perpetuadas por homens fracos, que não poderiam enfrentar um universo onde, de fato, não existem objetivos, verdades ou significados finais. É interessante notar, né, como as duas teorias elas são antagônicas entre si, né? Enquanto para Marx a religião é criada pela classe dominante a fim de oprimir, né, de manter pacífica a massa que é oprimida, para Nietzsche é justamente o fraco quem cria a religião, né, e não é imposta de cima para baixo. E aí vamos para a página 54, mencionar que Bertrand Russell, é uma citação do próprio Bertrand Russell em seu livro Por que Não Sou Cristão. E ele escreve o seguinte: a ciência pode nos ensinar, e acho que nosso próprio coração pode nos ensinar, a não procurar mais por apoios imaginários, a não inventar mais aliados no céu, mas olhar para os nossos próprios esforços aqui embaixo, para tornar este mundo um lugar adequado para morar, em vez do tipo de lugar que as igrejas em todos esses séculos criaram. Aqui eu acho alguns equívocos na fala do Russell. Uma que ele, numa perspectiva ateísta, fala em um mundo adequado. Mas o que seria um mundo adequado, né? Como é que ele vai julgar o que é adequado ou não, sem que ele tenha parâmetros morais para isso, né? Uma vez que ele abraça o naturalismo, né, sem valores morais, né? É algo que eu admiro no Nietzsche, né? Ele tem essa coragem de encarar as implicações lógicas do seu próprio raciocínio. A gente vai comentar um pouco melhor sobre isso mais na frente, né? Então, daí o Russell falando sobre um mundo adequado, quando na verdade ele não tem nenhum parâmetro moral para falar sobre mundo adequado. Eu acho um tanto também injusta essa colocação dele, né, de que é um local adequado, em vez do tipo de lugar que as igrejas em todos esses séculos criaram, como se fosse uma coisa ruim, né? Poxa vida, o cristianismo alavancou o mundo ocidental, ele criou a alma do mundo ocidental. E para isso eu penso que este livro aqui ele é bastante didático, é um ótimo livro também, muito interessante, chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, do filósofo indiano Vishal Mangalwadi. Cara, esse livro aqui vai explicar, então vai demonstrar como o cristianismo vai então criar a alma do nosso mundo, né? Como o cristianismo fez o mundo progredir, né? Ir para frente, não essa coisa, né, de ser um lugar ruim, não, cara. O cristianismo melhorou
as coisas, né? Uma visão muito equivocada, assim, e desenvolvida, né? Inventada pelos iluministas, né? Tentando retratar tudo que é anterior ao iluminismo como sendo uma era de trevas, de regresso, né? Enfim. E esse livro, cara, é muito interessante nesse sentido aí, tá? Vamos para a página 55. Freud, Marx e os outros não estavam tentando refutar a existência de Deus, né? Notem, eles não apresentam algum argumento ali para demonstrar que Deus efetivamente não existe. O que eles buscam demonstrar é qual é a origem da fé cristã, da religião como um todo. Seus argumentos já pressupunham a inexistência de Deus. Eles não estavam lidando com a pergunta: existe um Deus? Eles estavam lidando com a pergunta: já que Deus não existe, por que a religião existe, né? E aí nós temos o título do livro que acaba por ser assim uma inversão da pergunta, né? Ou seja, aqui a gente consegue identificar uma falácia genética, né? A ideia de que por eu conseguir identificar a origem da ideia, a origem é uma opinião, alguma coisa assim, eu já de cara acabo por tirar a confiabilidade da própria ideia, da própria opinião. E não é assim que funciona, né? Eu preciso demonstrar a veracidade ou a falsidade da própria ideia, da própria opinião, né? Talvez eu tenha uma ideia que seja verdadeira, esteja correta, mas eu passei a acreditar nisso a partir de fontes equivocadas e mesmo assim a opinião em si mesma, a ideia em si mesma pode estar correta. Então, ainda que talvez eu passe a acreditar na existência de Deus por conta de qualquer desses motivos aqui expostos pelo Feuerbach, por Nietzsche, Marx, enfim, qualquer um desses, talvez Deus realmente exista, mesmo que a origem da minha crença seja equivocada. Então, falácia genética. Agora vamos partir para o capítulo de número 4, que se chama A Sociologia do Ateísmo, né? Então nós vamos tratar agora sobre a questão da origem do ateísmo, né? Já que nós apresentamos agora há pouco essa origem da religião na perspectiva dos autores, vamos tratar também a respeito do ateísmo, né? Sociologia do ateísmo. E o Russell aqui, então, na página 62, vai falar a respeito do ateu, né? Ele diz o seguinte: ele quer simultaneamente viver em um mundo em que não terá de prestar contas a um Deus santo por suas próprias falhas morais, mas também em um mundo com um significado, propósito e segurança contra as falhas morais dos outros. Ele quer ser livre para quebrar a lei de Deus sem medo, mas também não quer que os outros violem a lei de Deus contra ele próprio, né? É um tanto inconsistente a cosmovisão ateísta, né? Mas é o que a gente encontra aí em boa parte dos ateus modernos. Vamos para a página 64. Tudo linkando a essa questão, né, da ausência de moralidade, né, de parâmetros morais e tudo mais. O Sproul escreve: a questão não é que os ateus sejam pessoas peculiarmente más, e sim que o seu sistema de pensamento, né, sua cosmovisão, não deixa espaço para um padrão transcendente pelo qual se pode determinar precisamente o que a maldade é. Como é que eu vou julgar? Eu vou usar a minha opinião? Né? Por que a minha opinião e não a do outro? Né? Por que a minha e não a dos nazistas? Né? Fica uma questão em aberto, daí se nós não temos um padrão moral que é objetivo, que é absoluto, que seria o próprio Deus. E aí na página 66 ele vai escrever sobre Nietzsche, como Nietzsche encara essa consequência lógica da sua visão de mundo, então da ausência de valores morais, né, de significado e tudo mais. Friedrich Nietzsche, mais de 100 anos atrás, compreendeu melhor as implicações da moralidade que fluíam de seu próprio ateísmo. Ele afirmou que não havia Deus e que, portanto, não havia uma moralidade transcendente, nenhum padrão moral que todos os homens em todos os lugares fossem responsáveis
em cumprir. Embora eu obviamente discorde de Friedrich Nietzsche, acredito que ele está equivocado quanto às suas ideias da inexistência de Deus, mas eu admiro, eu acho muito bacana como ele tem essa coragem, não? Ele encara essas consequências lógicas da sua visão de mundo. E isso é uma coisa que eu acho bacana no Friedrich Nietzsche. Um outro autor que também tem tem peito para encarar essa consequência lógica da sua própria visão de mundo é aqui o Harari, né, autor aqui de Sapiens, né, um livro bastante famoso, né, vendeu muito. E eu gostaria de ler aqui o que ele escreve, né, lá na página 47. Mas nenhuma dessas coisas existe fora das histórias que as pessoas inventam e contam umas às outras. Não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça fora da imaginação coletiva dos seres humanos. E aí, mais próximo da conclusão, né, mais próximo do final do livro, lá na página 523, ele também vai escrever aqui uma citação um pouco mais longa a respeito dessa ausência de propósito, de sentido na existência humana. E ele escreve: então, nossos ancestrais medievais eram felizes porque encontravam sentido na vida em ilusões coletivas sobre a vida após a morte? Sim, contanto que ninguém destruísse suas fantasias, por que não? Até onde sabemos, de um ponto de vista puramente científico, a vida humana não tem sentido algum. Os humanos são o resultado de processos evolutivos cegos que atuam sem propósito ou objetivo. Nossas ações não são parte de um plano cósmico divino, e se o planeta explodisse amanhã, o universo provavelmente seguiria em frente como de costume. Até onde podemos afirmar no presente momento, a subjetividade humana não faria falta. Portanto, qualquer significado que as pessoas atribuem à sua própria vida é apenas uma ilusão. Os sentidos sobrenaturais que os medievais encontravam em sua vida eram não mais ilusórios do que os sentidos humanistas, nacionalistas e capitalistas que as pessoas de hoje encontram. O cientista que afirma que sua vida tem sentido porque ele contribui para o aumento do conhecimento humano. O soldado que declara que sua vida tem sentido porque ele luta para defender a sua terra natal, e o empreendedor que encontra sentido em construir uma nova empresa não são menos iludidos do que seus semelhantes medievais que encontravam sentido lendo as escrituras, participando de uma cruzada ou construindo uma nova catedral. Bah, essa é aí a visão de mundo, né, do Harari. Poxa, agora que eu vi que o livro foi comentado pelo próprio Barack Obama, né, eu não tinha notado isso antes. E é interessante notar, é um livro assim, que ele se tornou popular, né, então é uma cosmovisão aí que está sendo disseminada, né? Isso demonstra a nossa necessidade aí, cristãos, de fazer apologética cristã. Vamos para a página 68. Se um homem acredita, mesmo que erroneamente, que existe um padrão objetivo para o certo e o errado, e acredita, mesmo que erroneamente, que o comportamento X é errado, pelo menos ele tem o benefício de ser consistente. Um homem, no entanto, que acredita, com ou sem razão, que não há certo ou errado, não tem o direito de dizer que é errado acreditar no contrário. É aquela coisa, né, da inconsistência da visão de mundo naturalista. Eles acreditam que é objetivamente bom convencer os outros de que não existe algo como o bem objetivo,
que é um imperativo moral transcendente não acreditar em imperativos morais transcendentes, né? Completamente autocontraditório. A gente vê isso aí em algumas pessoas. Vamos agora para a segunda parte do livro, que se chama A Psicologia da Descrença. Nós vamos então para o capítulo de número 5, que se chama Fugindo da Ira de Deus, página 73. Aqui ele escreve o seguinte: o Novo Testamento sustenta que a descrença é gerada não tanto por causas intelectuais, mas por causas morais e psicológicas. O problema não é que não existam evidências suficientes para convencer os seres humanos, os seres racionais, de que existe um Deus, mas que os seres racionais têm uma hostilidade natural ao ser de Deus. Em uma palavra, a natureza de Deus, pelo menos do Deus cristão, é repugnante para o homem e não é o foco do desejo ou da projeção de desejos. O desejo do homem não é que o Deus onipotente, pessoal e judaico-cristão exista, mas sim de que ele não exista, né? Por causa da ânsia do ser humano de autonomia também, né? Ao mesmo tempo que o ser humano anseia por eternidade, por propósito, por sentido, mas ele também anseia por essa autonomia, né? Ser o Senhor e mestre sobre si mesmo, né? É esse já a causa do pecado lá no Éden, né? O pecado original, né? Querer ser como Deus. Esse é um capítulo que ele vai tratar, então, bastante assim, de modo psicológico da coisa, né? Vai tratar muita psicologia no capítulo. E próximo daí do final do capítulo, lá na página 96, ele escreve: a igreja cristã teve de lutar em todas as gerações contra aqueles que diminuíram a traumática dimensão de Deus por substituição e distorção. Nossa era não é exceção. Temos testemunhado tentativas maciças de suavizar as demandas impostas a nós pelo Deus bíblico. Considere, por exemplo, a escola bultmanniana, que procura demitologizar as escrituras e produz uma teologia que desconsidera o caráter ameaçador da história. A gente já mencionou algumas vezes aqui o Rudolf Bultmann, né? Ele tem toda essa ideia de demitologização, né? De retirar essas partes milagrosas das histórias, né? Encará-la de modo assim completamente natural, né? Naturalista, materialista. Vamos para o capítulo de número 6, o trauma da santidade. Aqui ele vai colocar então como os seres humanos eles temem pela santidade de Deus, porque nós nos conhecemos como pecadores, né? Eu penso muito no que diz respeito ao Lutero, por exemplo, né? Sempre com aquele senso de pecado, de condenação, né? O que um Deus justo fará com pecadores como nós, né? Justo e santo, né? Poxa, estamos ferrados na mão de um Deus assim, pecadores nas mãos de um Deus irado. E aí vamos para a página 121. Ao longo da história da igreja, a glória de Deus permaneceu como ponto focal de louvor e adoração. Para os não cristãos, no entanto, tem sido o foco de claustrofobia cósmica. O peso e a força de Deus foram sentidos como um poder esmagador que os homens preferem não levar a sério. E um pouquinho depois ele escreve também: os psicólogos continuam a argumentar que os homens gostam de inventar divindades protetoras que lhes proporcionarão conforto e segurança. Mas eles não podem argumentar que os homens inventariam o intimidante santo de Israel. Não seria esse o tipo de Deus que nós inventaríamos caso ele fosse simplesmente uma projeção da realização dos nossos desejos ou coisas afins. Capítulo de número 7, Deus e o medo da nudez. Aqui ele vai mencionar já logo no início, então, Jean-Paul Sartre, aquela ideia dele de que a existência precede a essência, né? O primeiro, existo, né? Eu sou, aqui eu estou, para depois assumir características de um ser humano.
não existiria aquilo que nós chamaríamos então de humanidade, né? A essência. É aquela discussão já da Idade Média dos universais e dos particulares, né? Isso vai se estender aí. O Jean-Paul Sartre é um cara que vai também escrever a esse respeito. Página 123. Se Deus produziu homens de maneira semelhante ao método empregado por um artesão humano, então, disse Sartre, ele criou o homem de acordo com alguma ideia pré-concebida de humanidade, a qual a realidade criada correspondia ou se conformava. Portanto, na criação, a existência do homem seria ameaçada pela prioridade da essência, uma vez que ela flui da consciência de Deus, né? Então, na ideia de criação divina, é a essência que precede, né? Primeiro existe isso, que é a humanidade, que brota da própria consciência de Deus, né? Do seu ato criativo, e depois é que os indivíduos passam a existir enquanto correspondendo, né, se assemelhando mais ou menos a essa humanidade. O Jean-Paul Sartre vai falar, não, é o oposto. Eu primeiro sou para depois assumir características aí de essência da humanidade. Ele vai tratar então sobre essa autoconsciência existencial e aí sobre o medo de ser conhecido por esse Deus, né? Esse capítulo vai tratar sobre isso, como o ser humano ele tem medo então de ser conhecido de forma tão integral, tão completa como nós somos conhecidos por Deus, né? Onde eu me deito, lá tu estás, né? Não há segredos, nada é oculto aos olhos de Deus. E isso pode ser fonte de um certo terror para algumas pessoas, né? Vamos logo para o capítulo de número 8, a busca humana por autonomia. Eu penso que esse foi um dos capítulos mais legais deste livro aqui. Vamos para a página 152. Na página 152 eu vou ter de pedir licença para vocês porque eu sublinhei a página praticamente inteira. E eu pretendo ler porque é muito interessante essa citação aqui toda. Passo a ler então. Talvez a aversão à soberania, tão integral para a mentalidade americana, explique parcialmente a tendência na vida da igreja americana para relegar o cristianismo a uma esfera espiritual ou religiosa isolada da vida privada. Não, desculpa, isolada da vida nacional. Né? Aquela coisa assim, né? Na esfera pública não tem essa de Deus, de Bíblia, de coisas. Isso aqui é coisa, né? Que é quando eu tiver entre quatro paredes, né, minha vida pessoal particular apenas. Né. Parece haver um processo de contenção sistemática pelo qual a esfera da autoridade de Deus está restrita com segurança a um dia da semana e a uma instituição na cultura, a igreja, no domingo. Ser uma nação debaixo de Deus não inclui a ideia de que os líderes políticos estejam sob a autoridade de Deus. A separação da igreja e do Estado significa mais do que uma divisão do trabalho entre duas instituições terrenas chamadas para servir a Deus em duas esferas diferentes. A ideia de Lutero da mão direita de Deus e da mão esquerda de Deus, né? Ambas sob a autoridade de Deus, ou senão a ideia também lá do Kuyper, depois do Dover, né, das esferas de soberania, também todas elas estão sob a autoridade de Deus, elas não são autônomas em si mesmas. Pelo contrário, passou a significar separação entre o Estado e Deus, e não entre a igreja. É por isso que não se menciona mais Deus, não se baseia leis em Bíblia, não se faz nada disso, porque, cara, somos completamente autônomos aqui, senhores e mestres sobre as nossas leis, sobre o que a gente acha que deve ser, e Deus é para a sua vida lá, particular, privada, né? Como é que diz Lewis, né? Quando o mundo moderno fala para você que você pode ser religioso quando você estiver sozinho, ele sussurra no seu ouvido que ele vai cuidar para que você nunca esteja sozinho. Complicado. Consequentemente, a autoridade de Deus é limitada ao coração das pessoas religiosas.
A demagogia política fica evidenciada quando o Estado tira o chapéu em homenagem à deidade em discursos de campanha, cerimônias de inauguração, cultos especiais na Casa Branca e funerais estaduais. Credos do governo e declarações públicas reconhecem abertamente a existência de Deus, mas o conhecimento de sua autoridade soberana é sistematicamente evitado, sendo relegado à esfera da Igreja. A soberania de Deus não é declarada ousadamente no Supremo Tribunal ou no Senado. O único reino que a nação suportaria seria aquele governado por plebiscito. O poder do veto não pertence a Deus. Sua autoridade não é soberana, mas deve ser submetida ao tribunal da pesquisa de opinião popular. A legislação dos Estados Unidos não é determinada por uma tentativa de refletir princípios divinos de justiça e retidão, mas por uma tentativa de apaziguar vários grupos de interesse que trabalham para proteger interesses adquiridos. O Sproul aqui falando sobre o contexto norte-americano, mas eu vejo que se enquadra de forma assim bem peculiar também aqui na nossa realidade brasileira, né? Aí na página seguinte, 153, ele vai dar uma alfinetada também na teologia liberal, tá? Quando a autoridade do apóstolo Paulo já foi vista como uma autoridade que repousava sobre a sanção divina, agora é desafiada como sendo apenas a expressão de um homem chauvinista do primeiro século. Paulo é visto por muitas feministas como um obstáculo insuportável para as mulheres que procuram libertação. E, em uma palavra, a libertação moderna envolve uma revolta contra a autoridade soberana de Deus. Enquanto membros da igreja e do Estado unem forças em um ato mútuo de traição cósmica. Aqui dá até uma alfinetada na questão da teologia da libertação, né? Ele coloca libertação as duas vezes aqui, né? Entre aspas e tal, né? Eu já consigo associar aí com as ideias de teologia da libertação também. E aí vamos para Friedrich Nietzsche de novo, página 155, e a ideia do Übermensch, do super-homem. O espírito pioneiro atinge o seu ápice na figura de Nietzsche do Übermensch, ou super-homem. O super-homem supera e substitui as fraquezas presentes do homem inautêntico. Ele não vive sujeito aos ditames do outro, ou seja, do próprio Deus, né? Não se submete a isso. Mas, em sua busca por autonomia, ele cria os seus próprios valores. Ele troca a moralidade escrava do cristianismo decadente, por sua própria moralidade mestra. E um pouquinho depois, assim, o cristianismo, com sua ética de teonomia, o reinado de Deus está em rota de colisão com o sonho do homem por autonomia, autogoverno. Se Deus existe, o homem não pode ser uma lei para si mesmo. Se Deus existe, a vontade de poder do homem está destinada a enfrentar de frente a vontade de Deus. A soberania de Deus aparece como uma ameaça invencível às aspirações do super-homem. Se o homem deve ser livre no sentido de autonomia, então Deus deve morrer. Por isso que Nietzsche vai atestar, né, que Deus está morto. E aí ele volta, vai tratar mais um pouco aqui sobre Jean-Paul Sartre, e nós vamos para a página 161. Os ateus argumentam pela inexistência de Deus usando a premissa de que tal Deus não pode existir porque o homem é autônomo. Mas isso, por sua vez, pode ser demonstrado apenas se primeiro se sabe que Deus não existe. Ou seja, nós identificamos aqui mais uma falácia lógica. Dessa vez é a petição de princípio. A gente parte desse pressuposto, não, o homem é autônomo, logo Deus não pode existir, porque daí a nossa vontade de autonomia acaba se colidindo com a vontade de Deus, que seria então soberano.
Mas é petição de princípio, a gente não demonstrou que o ser humano é realmente autônomo, né? É uma prepotência isso aí. Vamos para o pós-fácil conclusivo sem base científica, página 170. O ateu argumenta que o teísta só acredita porque ele tem medo de viver num mundo sem Deus. O teísta argumenta, no entanto, que o ateu não acredita porque tem medo de viver num mundo com Deus. Esses desejos podem ser tão reais quanto o mundo ao nosso redor. Contudo, eles não têm o poder de mudar o mundo ao nosso redor. Querer que Deus exista não pode fazê-lo existir. Querer que Deus não exista não pode fazê-lo não existir, né? A realidade aqui será objetiva. Ou Deus existe ou não existe. O nosso desejo, em ambos os casos, não alterará esse fato, né? E aí ele vai fazer uma apologia para a apologética, né? Uma defesa da necessidade da apologética cristã. Eu achei isso muito bacana. Ele escreve: debates e argumentos não apenas podem ser, mas têm sido utilizados pelo Espírito Santo para chamar homens das trevas para a luz, né? A apologética cristã pode ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para a conversão de pessoas. E aí nós vamos para o apêndice, que é muito legal também, gostei muito. Aqui nesse apêndice ele escreve, então ele relata que em 2008 ele escreveu uma resenha para o livro de Anthony Flew, o livro que se chama There is a God, né? No Brasil foi lançado como Um Ateu Garante Deus Existe. Porque o Anthony Flew, ele foi um dos grandes ateus do século XX. E aí ele lança esse livro dizendo que, não, a partir de agora eu acredito que exista sim um Deus, né? A gente não consegue se afirmar com todas as letras que ele se torna um cristão, né? Mas ele passa a acreditar sim na existência de algum Deus, alguma coisa existe que tenha trago o universo à existência e tudo mais. E o Sproul escreve a respeito desse livro, então. Com a publicação de seu livro There is a God, o filósofo britânico Anthony Flew jogou uma bomba no playground dos ateus ocidentais. Neste livro, Flew traça sua peregrinação ao longo da vida, do ateísmo extremo ao que ele chama de teísmo racional. E aí na página 178 ele escreve mais um pouco a esse respeito. Flew iniciou seu compromisso com o ateísmo na idade jovem de 15 anos, quando ele se convenceu, como outro famoso ateu da Inglaterra do século XX, Bertrand Russell, que a gente já mencionou algumas vezes antes, né? Também um ateu assim de renome, é reconhecido. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro de sua autoria, A Conquista da Felicidade, né? O Russell, ele é laureado com o Prêmio Nobel. Eu já li este livro também. Particularmente não daria o Nobel, mas enfim, né? Então, um ateu importante. E vejam só que coisa curiosa, tá? Ambos, né? Então, tanto o Flew quanto o Bertrand Russell chegam ao ateísmo pelos argumentos de John Stuart Mill contra o teísmo, com base no problema da existência do mal, né? O problema do mal, então, que é aí uma questão aí trabalhada também sempre, né? Sempre significou um desafio para o teísmo, né? Para o cristianismo. Então, John Stuart Mill, eu tenho aqui em minhas mãos também um livro de sua autoria, também já o li, sobre a liberdade. O John Stuart Mill, então, que é um dos grandes nomes do utilitarismo, né? A gente chama assim. E, poxa, é interessante, né? Por conta desse camarada aqui, então, tanto Russell quanto Flew tornam-se ateus. Vejam como a literatura tem esse potencial, né, de convencer para o ateísmo ou para o cristianismo. E aí o Flew ele vai dizer que foram 3 perguntas que fizeram ele repensar a sua visão de mundo, né, e concluir que sim, deve haver um Deus, deve haver uma mente aí que traz o universo, né, que é responsável pelo cosmos. E segundo ele, as perguntas seriam:
como as leis da natureza surgiram, né? Por que as coisas são ordenadas, não é tudo um caos apenas. Em segundo lugar, como a vida se originou da não-vida. Poxa, é outra questão, né? Poxa, a gente tem um planeta onde tudo é não-vida e de repente temos algo que é vivo. É um desafio até hoje, né, para os cientistas. E em terceiro lugar, como o universo veio a existir, né? Por que é que existe alguma coisa ao invés de nada? Né? Essas perguntas então fizeram ele repensar a sua cosmovisão, tá? A respeito da presença de leis, então a página 180 eu gostaria de ler. A própria presença de leis na natureza indica que essa natureza tem ordem inteligível. O pressuposto abrangente de toda a investigação científica é que a investigação pode produzir informações inteligíveis. Se de fato o universo e tudo nele são caos absoluto, nem ordem, sem ordem, então isso seria igualmente ininteligível, ou seja, não teríamos capacidade de compreender o mundo. Né? O fato de a ciência poder prosseguir de maneira inteligível grita para Antony Flew que deve haver ordem nela. Então, esse é um caso, né? Que fala alto já. E aí, beleza, depois ele vai comentar essa questão da origem da vida, né, o argumento cosmológico também, né, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo também tem uma causa. O William Lane Craig defende isso muito bem, né, aborda muito bem esse argumento todo, né, vocês podem conferir aí a Apologética Contemporânea, onde ele vai tratar aí com profundidade a esse respeito. E aí uma curiosidade ainda a respeito deste livro aí, né, There is a God, é de que o Antony Flew vai permitir um apêndice que é de autoria do N.T. Wright, que é um dos grandes nomes da defesa da ressurreição corporal de Jesus dos mortos, né? Então podem conferir aqui, ó, um apêndice que é de autoria do N.T. Wright, né, defendendo aí que Deus sim ressuscitou dentre os mortos, né? A autorrevelação de Deus na história da humanidade, um diálogo sobre Jesus com N.T. Wright. Muito legal, cara, muito bacana. Esse aqui eu não li ainda, esse aqui eu preciso uma hora dessas pegar. Todos os outros sim, foram lidos. Mas então tá, pessoal, fica até aqui então o vídeo de hoje, essas são as minhas observações. É um livro realmente muito bacana, muito conteúdo, né? Ele não é tão grande assim, vale muito a pena, tá? Fico por aqui, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, pessoal, falou, até a próxima!